Você já se sentiu sozinho, sem valor, ou achando que Deus se esqueceu de você? Pois é, todos nós já passamos por momentos como esse, achando que Deus simplesmente se esqueceu da gente, que por conta de nós termos falhado com Deus em um determinado momento, que Deus simplesmente se afastou da gente. Mas eu vim aqui dizer para você completamente o contrário. Deus, ele não se afasta de você. O amor de Deus nunca se afasta de nós. Nós devemos nos lembrar e nos recordar por diversas situações em que nós nos defrontamos, nós passamos e que a gente achou que era o limite final. A gente achou que não tinha saída, mas e olha só onde a gente está. A gente está aqui. Você está me vendo, ouvindo eu falar essa palavra de Deus para sua vida. Então, isso significa que ainda existe uma oportunidade, existe chance para você. O pecado, ele nos separa simplesmente de Deus. O pecado é a separação do homem com o divino que é Deus. Deus, ele tem palavras de vida, palavras de arrependimento, mas não de arrependimento, um arrependimento ganancioso, um arrependimento promíscuo, ou um arrependimento onde a gente barganha com Deus. Não, é um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero do seu coração. Você sabe por que Deus rejeitou a oferta de Caim e recebeu a oferta de Abel? Porque a oferta de Caim era uma oferta como se fosse uma barganha. A oferta de Caim era algo completamente desagradável aos olhos de Deus, porque ele fazia não com o coração, ele fazia não por conta do seu amor com Deus, ele fazia porque ele queria algo. Abel, completamente o contrário, ofertou o melhor para Deus, ofertou aquilo que ele tinha de melhor com o seu coração completamente grato por Deus, e a sua oferta foi recebida. O desenrolar dessa história a gente já sabe. Caim matou Abel. E Caim era irmão de Abel. Para você ver que às vezes dentro da sua família, da sua própria família, o diabo usa pessoas para poder te atacar, para poder te ferir e poder até te matar. Nós vemos durante várias passagens bíblicas história de irmãos que tentaram matar ou até mataram os seus irmãos por simples inveja, como é o caso de José, que se tornou governador do Egito. Então, e simplesmente pelo fato dele se destacar dos demais, porque ele tinha um coração grato, um coração cheio de amor, e às vezes o seu brilho, o brilho de José, fez com que os irmãos dele tivessem inveja dele e fizeram o que fizeram. Então, o seu brilho vai fazer com que muitas pessoas não gostem de você. O seu brilho vai fazer com que as pessoas sintam inveja e até tentem matar você. Mas José tinha uma promessa e ele estava debaixo da bênção de Deus. José foi escolhido para fazer a obra de Deus. Ele foi escolhido para um propósito, assim como você também foi escolhido para um propósito. Então não deixe se abater por conta de inveja, por conta de palavras contrárias. O que Deus tem reservado para você, ninguém vai te tirar. Basta você continuar firme. Continuar firme nos propósitos de Deus.
Não deixe com que nada te frustre. Não deixe com que as pessoas digam que você não vai conseguir ou que você é uma maldição. Você não é, você é escolhido. E pessoas escolhidas passam por adversidades inimagináveis para moldar, simplesmente moldar o caráter, forjar aquela pessoa. E nós temos vários exemplos disso na própria Bíblia. Nós temos exemplos do porquê Deus aceitou o perdão, porquê Deus perdoou Davi e o porquê ele não perdoou Saul. Saul se arrependia, mas era da boca para fora. Ele falava. Não adianta você só verbalizar, você tem que, antes de você verbalizar, você tem que falar com o seu coração. Você tem que moldar o seu coração e você tem que falar com Deus, para depois você verbalizar. Saul ele só verbalizava, pedia perdão, mas da boca para fora. Davi não, Davi o contrário. Davi, antes, ele sentia no coração, ele falava com Deus e depois ele verbalizava. Então, não deixe com que as pessoas digam o contrário. Elas podem até falar, mas Deus tem uma palavra, tem algo inimaginável para sua vida. Fiquem com Deus.